Vinhais, antiga vila acastelada e murada. A antiga vila concentrava-se no Picoto, que hoje é dominado pela Igreja Matriz. Hoje, muito alongada, é constituída, pode dizer-se, por uma única rua que se identifica cerca de 1 quilómetro com a Estrada Nacional. As habitações, em extensa fila, seguem-nos até ao antigo burgo pelo lado esquerdo, permitindo-nos de vez em quando fruir alguns relances do impressivo e amplo cenário de montes e vales. Vista a alguma distância, essa corda de casario parece, e é, uma airosa varanda voltada ao sul, sobre o vale harmonioso e amplo do Tuela. No extremo oriental, no modesto promontório alcandorado sobre o vale, encontra-se o apinhoado da Vila Velha, cujo acesso se faz por uma ruela estreita e tortuosa. Mal damos 2 dezenas de passos, estamos em face da porta da vila, recentemente restaurada. Da antiga cinta medieval, apenas subsiste um trecho de 2 centenas de metros que desce ao longo do flanco do promontório voltado a nascente. Esse pano de muro já não se encosta, porém, como noutros tempos, ao apinhoado da vila. Serve apenas de rebordo de uma propriedade rústica, utilizando-se alguns pequenos cobelos como mirantes dos verdejantes relevados marginais de uma pequena ribeira. No extremo ocidental da povoação, logo se destaca o conjunto arquitetónico do convento de São Francisco. Ao lado, no mesmo alinhamento, mas num chão levemente sobranceiro, é de notar o gracioso alçado frontal da igreja conventual, com um pórtico e 2 aberturas laterais de bom desenho. Ao sul da vila, e em nível bastante inferior, há 4 modestos núcleos de moradias de gente mais ligada à vida do campo que à povoação. São os chamados bairros do Campo do Carvalhal, do Eiró e do Além. Neste último situa-se o pequeno cemitério da vila. Pudense. Subindo ao longo de uma discreta linha d'água e chamada Ribeirinha até alturas da aldeia de Nogueira, vizinha de Valdeprados, sede da freguesia, a estrada bastante sinuosa e a cada passo cingida por copados renques de arvoredo, carvalhos negrais, cerejeiras, castanheiros, negrilhos, chopos, segue em discreta ascensão na direção de nordeste.
A primeira aldeia que se vislumbra logo após a encruzilhada é a de Pudense. Macedo de Cavaleiros. Vila próspera e populosa que desde há um século se expende e impõe às antigas vilas decaídas que o moderno concelho abrange. Vila notavelmente progressiva, situada no centro de um amplo recôncavo de grande fertilidade, abrigada do lado sul pela possante e harmoniosa montanha de Bornes. A vila, moderna e pragmática, expande-se no centro de um desafogado plaino rico de terrenos de cultivo, pomares, olivais e alguns vinhedos. As condições climáticas e a fertilidade do solo e, porventura, ainda a reconhecida raiz palestiniana de alguns tendões demográficos têm contribuído poderosamente para o desenvolvimento do concelho. A vila, no ponto de vista estético, é menos que trivial. Não há monumentos, nem idosos, nem contemporâneos. A igreja paroquial, construída nos meados do século passado, é, sem ofensa, trivial. Mais vulgar ainda é o edifício construído em 1940 dos Passos do Concelho, de fachada insípida, dividida em 3 corpos, com um bloco saliente de 3 arcos a servir de abrigo ao vestíbulo. Além da rua longa que liga a estação do caminho de ferro ao centro da vila, contam-se 2 ou 3 artérias ladeadas de residências familiares, exteriormente agradáveis, mas destituídas de originalidade arquitetónica. Casas de relativo interesse na povoação, há apenas a velha residência dos Alpoins, Brazonada, e a casa dos Vasconcelos.
percorre-se a orla campesina do sopé da serra, cruzando as povoações de Grijó, Vale Bem Feito, Bornes, esta última situada já a meia encosta e a menos de meia légua de distância do ponto culminante da montanha. Dom Dinis, ao passar por esta terra, então chamada Pobra de Além-Savor, teria ficado tão encantado com a sua formosura que, num ímpeto de gentileza provençal, a crismou, designando-a pelo nome madrigalesco de Vila Flor. A vila, embora uma, pode dizer-se constituída por 3 bairros. No plano mais alto, dispõe-se o núcleo de edifícios de construção mais recente. Abaixo está a antiga praça, hoje arruada e ajardinada, e 2 ou 3 quarteirões vizinhos da Igreja Matriz. Finalmente, ao sul, situa-se o casario mais humilde e quase rústico, que noutros tempos se encostaria aos muros medievos. Na avenida de cima, a Avenida Dr. Francisco Guerra, talhada a modos de varandim da vila, avultam os novos passos do concelho, edifício espaçoso, mas de arquitetura trivial. Ao fundo da vila, junto da estrada, encontra-se a chamada Fonte Romana, gracioso pavilhão que se sobrepõe a uma nascente subterrânea. O bairro moderno e o núcleo intermédio corre uma aprazível alameda, bordada de castanheiros da Índia, que por alturas de abril e maio, na quadra da floração, são para os olhos de quem chega uma verdadeira saudação de boas-vindas. Torre de Moncorvo. Vila de fundação medieva, noutros tempos bastante próspera, hoje um tanto dormitiva, mercê do recrudescimento da imigração e o quase nulo aproveitamento da riqueza mineira da serra vizinha de Reboredo, tida como um dos mais importantes jazigos de ferro da Europa. Do bairro de Casario Novo, mais próximo da serra, emerge do lado leste o possante vulto da Igreja Matriz, templo avantajado e moreno, de severas linhas verticais dos fins do século XVI. A 2 passos está a praça dominada do lado do norte pelo muro que ampara o terreiro da Câmara, sem dúvida construído à bruta, com as venerandas cantarias do castelo medievo. A vila, a meia encosta da Serra Frondosa de Reboredo, poucos sinais conserva dos seus antigos muros. O castelo que a coroava desapareceu. No seu lugar, foram edificados, nos meados do século passado, os atuais Passos do Concelho, edifício relativamente comum,
cujo maior interesse está na bela vista que das suas janelas, voltadas a nascente, se colhe para a serra vizinha e fronteira, toda revestida de denso e variado arvoredo. Castanheiros bravos, carvalhos lusitanos, faias, negrilhos e, no alto, uma extensa cortina de pinheiros marítimos. Noutros tempos, uma planta que dava à paisagem de Moncorvo característico tom verde e macio era a amoreira, imprescindível à tradicional cultura do bicho da seda. Recordando-se da sua passagem por esta terra, escrevia Link nos princípios do século passado. O reverso das montanhas do lado norte apresenta um panorama muito variado. Vêem-se lindas quintas rodeadas de castanheiros, de vergéis, de campos e vinhas. A paisagem é animada por prados esmaltados de flores e outeiros cobertos de arbustos de toda a espécie. A vegetação é rica até o próprio vértice das montanhas. Vila Nova de Foscoa. Vila plana e populosa, quase desprovida de quaisquer sinais de vetustez. A vila relaciona-se com a estrada moderna por duas artérias desafogadas. A Avenida de Gago Coutinho, relativamente longa, a Avenida dos Combatentes. Ao fundo de uma e outra está o aglomerado do Casario Velho, com as suas estreitas ruelas, vizinhas da praça, modesto fórum da vila retangular, com uma dezena de prédios insípidos à volta. Próximo está outro largo, esse de feição irregular e de brando declive, com os passos do Conselho, o Pelourinho e a Igreja Matriz, templo gótico manuelino. Marialva, alcandurada nos penhascos graníticos do noroeste beirão, foi em tempos idos uma vila de certo vulto, acastelada, rica de 6 igrejas e capelas, de casas brazonadas, de fontes com o esbelto Pelourinho e alguns pequenos largos singelos, despretensiosos, mas tratados com invulgar mestria de ocupação e valorização de espaço. Hoje é isto: ruínas, restos, pedras caídas e uns últimos habitantes quebrando de quando em quando o silêncio letal com um gesto comedido ou umas palavras ciciadas. Pouco a pouco mudaram-se os habitantes para a planície no sopé do Monte Castelado. Hoje um, amanhã outro, ali ergueram casas. E um novo burgo surgiu assim. Um burgo de agricultores e de pequenos comerciantes, sem solares, sem brasões, sem a dignidade de um pelourinho, mas mais cómodo e vivo. Algumas moradias de gente simples, com interessantes janelas, de recorte verdadeiramente artístico. Uma das vilas mais singulares da velha Beira. Vila histórica e antiga, ainda rodeada de sua velha cerca afonsina. A meia distância, vista de qualquer lado,
Trancoso surge como uma verdadeira e imprevista praça de armas da Idade Média que tivesse sido deixada num descampado por esquecimento do tempo. Por hábito multissecular e não menos conveniência de resguardo contra a severidade das invernias, o frio almoça em Penedono, merenda em Trancoso e ceia na Guarda, a população trancosana continua a acomodar-se como pode dentro das muralhas e recusa-se, por assim dizer, a transferir as suas moradias para fora da cerca. Quem se dispuser a procurar convagar os perfis dos seus muros e a respirar a sua estranha atmosfera planáltica, bem preencherá um dia. Que siga, por exemplo, a pé, pela estrada Alameda que se abre de fronte dessa principal passagem das muralhas, que são as portas de El Rei, e atravessando o largo da feira, entrar ao fundo, à esquerda, no Parque Municipal. Tufo vegetal de limitada área, mas impregnante intimidade. O pequeno arboreto conta variadas essências. De Mangualde a Celurico da Beira, amplidão desnuda, severa e impressionante, paisagem quase dolorosa, de repente animada pelo belo aparecimento dos muros de Celurico da Beira. Celurico, com as muralhas desdentadas, mas ainda robustas, do seu velho roqueiro, quase tão espaçoso como uma cidadela. Sobre as linhas angulares, bem vincadas, da fortaleza, desenham-se os prolongamentos evanescentes da estrela. O que dá inconfundível traço ao perfil de Celurico são as ruínas do seu enorme e altaneiro castelo. A muralha completa da cerca subsiste, mas já não se vê sinal da grande torre de menagem que no começo do século passado ainda se erguia ao centro do terreiro fortificado. Os ângulos da cerca são reforçados por torres. A do ângulo sudeste é desproporcionalmente saliente e poderosa. Por isso, confundida por vezes com a torre de menagem que existia no meio do recinto. Aqui um autêntico presépio. Ao espetáculo oferecido pela natureza, tem o homem correspondido com um trabalho não menos espetacular, que por vezes se evidenciam pela sua traça incaracterística como autênticas nódoas no tecido harmonioso do parque habitacional, cujas raízes remontam a tempos imemoriais. É, pois, relevante a atuação do parque, também no que respeita à sensibilização dos eventuais construtores para a conveniência e a necessidade de atender às exigências do conjunto habitacional. O granito é um material nobre, com um passado muito antigo e que, quando utilizado na construção, não precisa de artifícios para se revelar em toda a sua beleza e força. O aspecto geral destas construções é de solidez e firmeza.
Bonita vila bastante industrial, situada de fronte das antigas terras de Azurara da Beira, nas faldas ocidentais da Serra da Estrela. Gouveia é uma airosa vila de meia altitude e um dos pontos de quase forçada passagem para as excursões à Estrela. Situada em uma bela encosta granítica, exposta a poente, domina uma grande área de terra beiroa, de aparência planáltica, drenada pelo médio Mondego. As casas, em boa parte, de recente construção, são feitas em granito claro, tão abundante nos pendores da montanha. Aspecto geral muito diferente do das vilas com o ar esquecidas do tempo da velha beira. Gouveia apresenta já a fisionomia de uma povoação acordada e moderna. Apresenta-se risonha, empoleirada e branca. O visitante deverá subir ao próximo terreiro do Calvário para percorrer a ampla vista panorâmica da beira interior, delimitada do norte a sul pelos horizontes longuíssimos que vão desde a Senhora da Lapa, pela Nave, Montemuro, Gralheira, Caramulo ao Bussaco. É a mais elevada povoação da Serra da Estrela. Situa-se num dos pendores do Covão do Urso, na vertente ocidental da serra. O seu acesso faz-se por uma estrada municipal que proporciona vistas empolgantes. O ramal que conduz a Sabugueiro, traçado e aberto pelo seu próprio povo, em declive e estreito, só em raros pontos permite a passagem de dois carros a par. Descendo-o, abate-se de súbito a colina que à direita nos vedava o horizonte e o olhar resvala a pique por um alcantil em cujo fundo ruge e espuma um açude dos começos do alva. E eis-nos na curiosa aldeia. Uma centena de casas, de blocos de granito mal ajustados e com pequenas escadas externas rematando em varandinhas com alpendre, acachapam-se nos refegos do terreno que ora trepa, ora declina, num dédalo de ruelas que convergem para o largozinho da igreja. A antiguidade do singular povoado é comprovada. Mantém as características de terra pastoril e agrícola. Sem perda de peculiar feição rústica, as tradicionais coberturas de colmo das casas têm sido substituídas por coberturas de telha e de lousa. A via atual de comunicação com a vila atenuou bastante o isolamento de outrora, por vezes angustioso. No entanto, a vida ali exige sempre rija compleição física e fortaleza de alma. Aos visitantes, patenteia a serra, na primavera e no estio, belezas fascinantes. Mas quando em pleno inverno se encarapuça de bruma, se põe toda negra, apaga os caminhos, regateia pascigo aos gados, transe as humanas criaturas e traz os lobos esfomeados a rondar as casas e os redis, então é bem diferente. Torna-se horrenda e cruel. Não obstante, os sabugueirenses não desistem, não trocam a montanha pela terra chã, perpetuando neste recanto um extraordinário exemplo de sobriedade e energia. Vila muito antiga,
progressiva e saudável no sopé ocidental da Serra da Estrela e de face voltada para a indefinida largueza de aparência planáltica. Em Ceia existiu um castelo de que não subsistem vestígios. Erguia-se ao centro da vila, no montículo hoje ocupado pela Igreja Matriz. Subindo ao terreiro em que assenta este espaçoso e sobranceiro templo de 2 torres, poderemos ter uma bela e ampla vista das terras de Paranhos e Senhorim, por entre as quais, distantes e invisíveis, descem as águas do Mondego. Oliveira do Hospital. É uma vila arejada e de bom aspecto, construída num arborizado planalto. A antiguidade pouco se reflete na sua fisionomia. O afloramento granítico de Santa Ovaia, no concelho de Oliveira do Hospital, estimulou e educou parte da população para as profissões de pedreiro e de mestre de obras. Entre todas as obras humanas sistematicamente reduzidas a 6 tipos de factos essenciais: casas, caminhos, culturas, criações de gado, devastações vegetais e animais e explorações minerais, as primeiras, casas, são sem dúvida as mais importantes e características. A população deve interessar sobretudo à geografia pelas impressões que deixa na paisagem. E a impressão que domina todas as outras, constituindo o traço humanizado por excelência na paisagem, é a casa de habitação. Ela pode considerar-se também o melhor precipitado geográfico, como diz Urabayan, das influências reagentes da terra e do homem. Construída com os materiais fornecidos pela natureza, é, ao mesmo tempo, como diz o povo, a imagem de quem lá mora dentro. Quando falamos de habitação, referimos-nos apenas à casa rural, habitada pelos que se empregam no trabalho da terra, a qual está sempre mais integrada no ambiente que a rodeia, não à casa de gente rica, com recursos para ir buscar ao longe e ao largo o que perto não encontra, que essa nunca poderá dizer-se filha legítima da geografia. Por cima
Avô é de longe a mais pitoresca e atraente povoação do Vale do Alva. Pela situação, pela cor antiga que ainda conserva e que a decadência atual acentua, é um belo local de repouso e distração. O casario não se limita hoje ao primitivo recinto, o bairro Coraça. Transpôs o rio e a ribeira e estendeu-se pelas margens sobre enormes blocos que as águas roem profundamente para abrir caminho. O granito dá às ruas um aspecto tristonho, mas os montes vizinhos, a pequena ilhota criada no leito do rio, os socalcos que por todos os lados a rodeiam, a persistência de vestígios do passado nas casas, nos balcões, nas ermidas, fazem esquecer a pobreza atual e os estigmas de ruína que aparecem com insistência. Trepando pelas ruas do bairro da Coraça, vai-se ter ao alto do castelo. Do pequeno terreiro, desfruta-se uma vista muito bela sobre os telhados e sobre os arredores da povoação que parece ter as casas enraizadas na água do rio. Isto é do pó do linho, isto é do pó do linho. Lá me vereis ao domingo, lá me vereis ao domingo, com uma flor do resmaninho, com uma flor do resmaninho. O meu amor não é este, o meu amor não é este, não é este, nem o quero. O meu tem os olhos pretos e o meu tem Arganil. os olhos pretos, o teu tem os amarelos. É uma povoação muito antiga, embora não conserve vestígios arquitetónicos dessa antiguidade. Arganil é, na verdade, uma vila de província, como disse um escritor que a visitou em tempos. Mas já hoje não merece, se alguma vez o mereceu, os adjetivos pouco amáveis com que procurou caracterizá-la. Está mais movimentada e mais atual. Toda uma natureza envolvente que nos traz ecos do princípio do mundo e que se oferece, desafia a capacidade dos homens. Ao verde escuro quase austero dos pinheiros que forram as serranias, responde a brancura do casario. Hoje por hoje, importa a Góis vencer-se, travar passo à ideia de ser apenas um marco de ontem. As condições geofísicas locais propiciam a ida da população para terras longe, mas o certo é que a capacidade de trabalho dos goienses, demonstrada aqui e além, aguarda a hora da dinamização económica. Góis, estendida como um papagaio na planície, diz Raul Proença, é uma vila situada no sopé de um alcantilado morro de natureza silúrica. A povoação, propriamente dita, está na margem direita do Ceira. Uma ponte manuelina, de dorso em corcova e com 3 arcos visíveis, liga com a outra margem. Góis tem alguns aspectos que a tornam única entre as localidades desta região. Água abundante, ruas limpas e casas rigorosamente caiadas de branco. Recolhida e silenciosa, parece não ter sofrido alterações desde há séculos. As cantarias dos portados e janelas, os balcões exteriores, as varandas, as grades de ferro forjado, certos monumentos artísticos notáveis dão-lhe um ar antigo que o aspecto desarticulado e moderno das terras vizinhas mais realça. Lembra algumas vilas alentejanas, quietas, unidas e um pouco mortas. Num pequeno largo, o edifício da Câmara, conhecido pela designação de Casa da Quinta. O edifício tem caráter logo no exterior. Portadas, janelas, gradeamentos. Em frente, uma casa que foi hospital e albergaria e que teve fama em séculos passados no tratamento da sífilis.
Passando a rua Pero Rodrigues, vai ter-se, na extremidade da vila, a Igreja Matriz. Tudo muito restaurado nos séculos XVI, XVII e ainda recentemente. Tão goiense. Alpendres, telhados que quase se tocam, passadiços que vencem a largura das ruas, escadas exteriores, como na Casa do Pombal que veremos à frente, ou no Largo do Terreirinho, janelas ogivadas, ruas íngremes. De novo a antiquíssima Casa do Pombal e toda uma teoria de janelas de guilhotina. Harmoniosa e simples, a Igreja da Misericórdia. A arquitetura de hoje, como na casa do Comendador Augusto Rodrigues, também está presente em Góis. Quantas vezes face a face com as pedras do passado, como sejam as da ponte sobre o Ceira, construída no século XVI e ainda ostentando o escudo de armas de Dom Manuel. É colonial, alcandurado a 383 metros de altitude, ravinoso, na margem direita do Ceira. Nele se registra intensa atividade construtora. Aqui nasceu Dona Josefa das Neves Alves Caetano, mãe do Sr. Professor Dr. Marcelo Caetano. Repare-se neste exemplo de telhado de ardósia solta.
Figueiró dos Vinhos, linda vila derramada nas faldas de uma colina, sob o elevado monte de Santo António do Peão. Malhoa teve ateliê em Figueiró e, com frequência, o seu talento de paisagista se tem inspirado nos encantos da região. O céu azul, a pujança dos arvoredos, o chorume e verdura dos vales encharcados de água e de luz puríssima deveriam tornar em lugar eleito de repouso e peregrinação. Estamos decididamente em Extremadura beirense, longe dos solos calcários em que a água, só de onde em onde, rebenta em mananciais copiosíssimos para dessedentar a terra exausta. Agora, já em terreno granítico, onde ela corre, por assim dizer, nas suas artérias e nas suas veias, como sendo a sua secreção imediata, o seu sangue e também a própria voz, aflorando e borbulhando a cada momento e em cada volta do caminho, no pingue-pingue das fontes, na enxurrada dos córregos, no faiscar de prata das ravinas, na face trêmula dos tanques, sobre as lajes e os seixos do empedrado das veredas e dos atalhos, no fio argênteo dos canais que distribuem pelo campo arroteado a linfa fertilizante. E os casais multiplicam-se assim, dependurando-se dos outeiros ou disseminando-se nos vales, agradecendo a fartura das águas, o aroma das flores, o encanto do céu, a finura da luz, a vista dos olhos, a graça, a abundância, a doçura e a alegria de tudo o que os emoldura e rodeia. Vila Nova de Orém, antiga pedela e conhecida por Aldeia da Cruz, assenta sobre um alto monte isolado no meio da planície e dos vales que a circundam. Cercada e contida ainda no recinto áspero das muralhas que se ajustam em toda a volta à linha dos pendores, vista de longe, forma um só corpo com o morro e levanta dentre a alvura das casas os troços desmantelados do paço senhorial dos condes e os grandes cobelos pardos como um busto mutilado sobre um pedestal enorme. Do alto, junto da igreja da Colegiada, ou mais alto ainda, do terreiro de Santiago, desfruta-se uma vista encantadora que abraça, segundo a frase corrente, terras de 4 bispados. A toda a volta, até às faldas das serranias próximas, desdobra-se a planície, aqui e além cortada de ondulações ligeiras. Embaixo, quase à base do morro, alastra-se e alveja, sem monumento ou relevo onde se prenda o olhar, Orém a Nova.
consegue mesmo. Não havia quatro já.